Fala, meus queridos telespec, aqui do Infozona, no Zona Rubro-Negra. Tudo beleza? Boa segunda-feira, né? Uma boa semana para todos. Semana importante, né? Viemos aí de eleições neste domingo. Votaram direitinho? Votaram bem? Estão com a consciência tranquila? É isso que importa, né? Muitos governadores, deputados, senadores já eleitos, alguns indo para segundo turno, assim como as opções para a presidência da República, né? Agora é uma hora deles trabalharem, mostrarem suas propostas, assim como da gente, né? Dar uma estudadinha, dar uma olhadinha melhor e ver no segundo turno em quem pode representar melhor o nosso país aí ao longo dos próximos 4 anos, né? É muito importante que vocês tenham consciência disso, estudem direitinho e façam a melhor opção. Seguindo, estamos aqui para mais uma Infozona, começando a semana, né? Não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrevam no canal. Batemos a meta, inclusive, esse final de semana, mais uma vez. Meu muito obrigado a vocês que dão audiência a este canal e aos programas que temos aqui no Zona Rubro-Negra, viu? Obrigado, todo o nosso amor, admiração e respeito a vocês. E aqui o que a gente tenta é passar a visão de nós, torcedores fanáticos e apaixonados pelo Mengão, para vocês, representar vocês, com a voz de vocês, com o pensamento de vocês, mesmo que às vezes discordante. É muito difícil até que seja discordante, porque sempre tem alguém da mesa, né? Eu, Alan, Marcão, Cleito e até os nossos convidados, né? Sempre tem alguém que possa fazer voz a vocês aqui nos programas, para que chegue, quem sabe, né, inclusive no Clube de Regatas do Flamengo, nos seus representantes, né, para que a gente possa bater um papo toda terça-feira na Live Zona e quando tem os jogos, assim como aqui no Infozona, quando a gente fala das notícias diárias sobre o maior do mundo. Então, mais uma vez, lembrando, não deixem de dar seu like, compartilhem esse vídeo para que cheguem a mais pessoas e o nosso canal possa crescer cada vez mais, assim como se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês sempre receberem as notificações do YouTube quando a gente estiver no ar, tá bom? Também sigam as nossas mídias sociais, é o @Zona Rubro-Negra no Facebook, no Twitter e no Instagram, assim como também sigam as mídias sociais dos nossos queridões aqui de bancada, meus queridos irmãos Alan Garcia Leite, o Marcos Beton, Cleito Júnior e eu, Ricardo Perrota. Muito bem, galera, vamos começar o programa de hoje. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento. Nesse sábado a gente teve uma live zona, né, falando da rodada, né, do Brasileirão. Domingo nós não tivemos rodadas, inclusive pelo que eu acabei de dizer, que foram as eleições, né? E no sábado a gente teve uma live zona com a presença de um convidado muito especial, que foi o Júlio, lá do Rubro News Futebol Clube. E aí agradecer a participação dele, reiterar o convite para que participe mais vezes. Inclusive, vamos falar aqui entre nós, eu vou dar um pitaco lá na produção, né? Para quem sabe seja uma nova contratação aí de janela de fim do ano. Que o Júlio, quem sabe, possa vir aqui, seja incorporado ao Zona Rubro-Negra. Não sei se é nem desejo dele, provavelmente não é, eu nem o conheço pessoalmente, mas, enfim, eu gostei muito da participação dele. E aí pode ser mais um aí, quem sabe, a integrar. Responda aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham uma boa o Júlio vir trabalhar com a gente? Vocês não acham? Participar mais aqui do nosso canal? Quem sabe, né? Vou falar isso lá com a produção, com o Alan, nem sei, de repente vou tomar um baita puxão de orelha, mas eu gostei muito da participação dele, vamos ver se ele pode vir aqui para fazer parte também da família Zona Rubro-Negra, né? É uma ideia que eu tive, não contei para ninguém, tô contando para vocês antes de contar para a galera do canal. Isso é muito bom, né? Mas vamos lá. Vamos começar as notícias de hoje. Eu selecionei, até não são muitas notícias, obviamente, porque a rodada foi na sexta-feira para o Flamengo. Sábado a gente teve uma continuação da rodada do Brasileirão, que é o campeonato que nos interessa, né? Que o Flamengo ainda tem alguma chance, né? Aliás, até aumentou bastante a chance do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E, enfim, não tem muita notícia. Eu estava dando uma zapeada hoje pela manhã. Obviamente, o elenco rubro-negro já se reapresentou hoje, ou está se reapresentando no Ninho do Urubu na parte da manhã, mas ainda não começaram as atividades, pelo menos ainda não tive nenhuma notícia relacionada a isso, né? Então a gente vai falando aqui das notícias que são mais atuais e quem sabe até o final do programa eu recebo alguma informação. Se eu receber, a gente vai batendo ela, tá bom? Vamos começar, já que o tema desse final de semana foi política, afinal foram as eleições para senador, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente. Vamos falar de política também no Flamengo, né? Tiveram duas notícias importantes
ao longo desse final de semana que saíram tanto no Globo.com quanto também na ESPN, né? A primeira que eu acho que vale a pena a gente falar, que é a mais atual, é com relação à não eleição de Eduardo Bandeira de Mello, né? Pois é, com menos votos que metade de torcedores do Maracanã, isso mesmo, o Maracanã hoje comporta por volta de 80 mil pessoas no máximo, né? Eduardo Bandeira de Mello não foi eleito para deputado federal. Aliás, isso está até na notícia da ESPN, é bom dar uma frisada para quem de repente for acessar. Tá lá que ele concorreu a deputado estadual. E pelo que eu dei uma pesquisada melhor e etc., não era, né? Era para deputado federal. Tem uma grande diferença aí. Eduardo Bandeira de Mello conseguiu 38.500 votos, né? E pelo partido ele acabou não sendo eleito para deputado federal. O que demonstra que ele tem uma rejeição muito grande. Ele não teve... Primeira coisa que assim, eu também dei uma olhada e tentei pesquisar sobre um plano, projetos, propostas do Eduardo Bandeira de Mello e achei muito pouca coisa. Inclusive, minha curiosidade era se Eduardo Bandeira de Mello, caso eleito, faria um trabalho específico, pelo menos em parte, que poderia ajudar clubes de futebol ou, quem sabe, mais precisamente, ao próprio Flamengo, né, com projetos esportivos, não sei. Enfim, não achei informação alguma sobre isso. Caso vocês tenham, poxa, passa para mim aqui nos comentários, né? E também digam a opinião de vocês, né? Com relação à não eleição do Eduardo Bandeira de Mello, o que justifica para você que está aí assistindo o Infozona, e muito obrigado pela audiência de vocês, o que vocês acham que aconteceu para o Eduardo Bandeira de Mello não ser eleito deputado federal? Pois é, a minha impressão é de que o plano de trabalho dele não foi muito bem executado e a rejeição dele foi muito alta, principalmente por parte do Flamengo. Não importando a parte administrativa do Flamengo, que foi realmente impecável nos últimos 6 anos, isso não foi levado em consideração. Foi levado em consideração, quem sabe, a personalidade dele, que cada dia mais está inflada e difícil de relacionamento, né? Foi levado em consideração o não resultado no futebol, pelo incrível que pareça, mesmo por um cargo eletivo público, acabou ocorrendo esse fato, porque o Eduardo Bandeira de Mello, pelo fato de ter criado uma revolta na parte do futebol por conta dos resultados, das decisões mal tomadas, etc., isso acabou, acho que, sendo levado para uma outra esfera que, caso ele fosse eleito, provavelmente ele também tomaria decisões equivocadas, decisões erradas, e aí acho que o povo não teve muita confiança para poder votar em Eduardo Bandeira de Mello. Deixa aí seu comentário, se você concorda ou não, enfim, é livre a opinião de todos aqui. Não sofremos de censura, graças ao Papai do Céu. Embora tenha um partido aí, cara, que tá querendo fazer uma nova constituinte, caso entre para presidente, cara. Que caso seja eleito, inclusive, terá censura à mídia. Então, seria bom vocês darem uma lida aí nos planos de governo, né? De um partido que esteve aí nos últimos anos governando o Brasil. Pensem direitinho, cara. Pensem direitinho. Já pensou o Zona Rubro-Negra censurado por não poder falar sobre política? Tudo bem, não é o nosso caso aqui. Nós estamos aqui para falar de Flamengo. Mas quem sabe, num plano Profut, numa coisa que possa ocorrer no futuro, que o Flamengo tenha alguma relevância nacional com relação ao Ministério dos Esportes, né, com um plano, quem sabe, dos esportes olímpicos, etc., a gente não poder falar por conta de censura. Pensem direitinho sobre isso, tá? É muito importante para a gente decidir o nosso voto e quem quer e quem vai nos representar no futuro, né? Voltando. Outra matéria relacionada à política do Flamengo saiu no Globo.com e essa notícia é bastante relevante. A gente vinha falando, inclusive, no Infozona ao longo da semana passada sobre os bastidores das eleições do Flamengo. Pois é, meus amigos, a coisa está cada vez mais forte, cada vez mais quente, né? A notícia do Globo vinha com a seguinte manchete: a disputa nos bastidores Não, peraí, que eu acabei passando direto aqui, voltando. Vamos lá. Intrigas, acusações e discórdia. O clima quente na eleição presidencial
do Flamengo. Disputa acirrada entre chapas e poderes do clube tem agitado os bastidores e briga já foi parar até na justiça comum. Pois é, meus amigos, a gente falou disso no Infozona, inclusive, né? A votação para a eleição no Flamengo ainda não tem data marcada, mas vai ser prioritariamente, obviamente, em dezembro, né? A disputa nos bastidores é intensa, marcada por movimentações meticulosas e detalhes que lá na frente podem fazer a diferença, né? O clima esquentou antes mesmo das chapas serem inscritas, em 31 de agosto, dia de abertura da inscrição. Esse é um tema bastante espinhoso. O que ocorre? A chapa, né, da situação, a SOFLA, que é composta hoje, né, como candidato Ricardo Lomba, ela chegou ao clube, né, porque tinha uma coisa que é assim, tem uma regra. Para você inscrever a sua chapa, bastava, no entendimento do estatuto, que a chapa que chegasse primeiro fosse lá, ó, chegamos primeiro aqui na fila. A nossa chapa vai se chamar Flamengo Campeão do Mundo. Beleza, legal. Qual é a cor? É verde, é azul, é amarelo, é vermelho. Muito bem. Tá inscrito. Foi feita a inscrição aqui. Beleza. Cumpriu com tudo. Bom, vai. Muito bem. A chapa da situação chegou ao clube às 6 horas da manhã para fazer a inscrição. E disse, né, deu declaração de que fez a inscrição como azul. Muito bem. O Marcos Braz, vou até tentar pegar aqui essa parte, deixa eu ver aqui, o Marcos Braz, conhecido, que trabalhou inclusive quando a Patrícia Amorim era presidente do Flamengo, ele cuidava do futebol, inclusive do Flamengo, disse o seguinte, deu uma declaração bastante curiosa, que as chapas só foram inscritas à noite e que essa determinação de que a situação conseguiu inscrever logo cedo a chapa da situação como chapa azul não ocorreu. Então isso foi parar na justiça comum, o que criou um atrito muito grande interno no Flamengo. Pelos corredores do Flamengo parece que a relação entre ex-membros da situação que hoje compõem a chapa do Rodolfo Landim, candidato de oposição, não, assim, o clima ficou, assim, não tem mais relação. Eduardo Bandeira de Mello e sua chapa, com Ricardo Lomba e demais integrantes, praticamente não se falam mais, não se relacionam mais hoje pelos corredores do Flamengo. Inclusive, tendo a matéria citou um certo atrito que houve num grupo de WhatsApp. Olha só, né? O que é a tecnologia e a modernidade? Hoje as pessoas brigam pelo WhatsApp, né? Aí deve rolar aquele bloco, né? Saiu do grupo. Pois é. Vocês aí, né? A gente sabe que a chapa da situação, ao longo dos últimos anos, fez um grande trabalho administrativo e recuperou todo o Flamengo administrativamente, economicamente, né? Enfim, com até o seu próprio orgulho como clube, né? As instalações físicas, tudo funciona muito bem hoje no Clube de Regatas do Flamengo. Pena que no futebol as coisas não foram bem feitas, né? O planejamento foi jogado no lixo ao longo de todos os anos, exceto no ano do Muricy, né? Que, se não me engano, é 2016. Ele sofreu com problemas de saúde. Aí foi feita uma aposta no Zé Ricardo e ao longo de 2016 houve uma série de mudanças também no departamento de futebol, escolhas mal feitas em contratações, enfim, não foi legal, não tem sido legal o futebol, né? Visto que a gente não tem obtido resultado nenhum desde 2013 de relevância, né? Só os campeonatos cariocas que a gente não deve levar tão em consideração assim, né? Muito bem. Já a oposição é composta hoje pelos antigos integrantes da situação, né? Essa é talvez a real oposição hoje. A gente teve uma pesquisa semana passada que apontou com relação a isso, mas a gente tá meio mal de pesquisa, né? Se levasse em consideração aqui no Brasil, né? Visto aí o governador do Rio de Janeiro, que nem aparecia nas pesquisas como postulante, segundo, terceiro colocado, tava lá nos últimos, tá aí, né? Ficou na primeira colocação nesse primeiro turno, né, das eleições para governador do Rio de Janeiro, e tantas outras pesquisas também que apontavam números que na realidade não aconteceram, né?
De qualquer maneira, a gente tem que seguir algum parâmetro, né? E baseado nesse parâmetro, a gente tem hoje a chapa do Rodolfo Landim liderando com 47%, 48% das intenções de voto, com o Lomba em segundo colocado, e aí os demais postulantes à presidência do Flamengo acabam por ficando, né, tinha 0,5% o outro candidato, que eu mais uma vez esqueci o nome dele. Espera aí que eu vou buscar para não ser o Marcelo Vargas, lembrei agora. O Marcelo Vargas é o outro candidato e o peruano é o outro que também acabou se candidatando, se não me engano, a chapa amarela. Por último agora, né, acho que uma semana no máximo, eles fizeram a inscrição da chapa deles, a chapa amarela, que se não me engano tem nome inclusive de Coração Valente. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Também vai ser um postulante ao cargo de presidente do Flamengo. E esses ainda têm um índice de intenção de votos muito baixo. Mas o que acontece é o seguinte, gente. Temos cenas dos próximos capítulos aí. Muita coisa pode acontecer nesses bastidores. Espero que isso não influencie no futebol, porque o Flamengo, a partir deste final de semana, nessa sexta-feira agora passada, se colocou como postulante ao título do Brasileirão novamente. Ah, mas é certo que vai ser campeão? Não, gente. Eu, inclusive, queria fazer um convite a todos. Tentarmos manter a calma e a serenidade com relação ao Flamengo. Temos 10 jogos agora pela frente no Brasileirão que são fundamentais para que a gente possa ser campeão brasileiro. E tentar não meter o pé tanto assim, de tipo, vamos ser campeão mesmo. Não, calma. Vamos passo a passo, né? Degrau a degrau, tentar aí junto ao Mengão, apoiando o Mengão, para que essa camisa amarela, inclusive de protesto aqui do Zona Rubro-Negra, que a gente vem usando por conta da falta de títulos, do módulo banana, do arame liso do Flamengo nos últimos anos, e das decisões absolutamente equivocadas do departamento de futebol, comissão técnica e por aí vai, que fez o Flamengo, por mais uma vez ser eliminado em competições, perder chance no Brasileirão ao longo dos anos e etc., a gente consiga trocar pelo manto rubro-negro novamente. Mas está mais perto, já saiu do armário, já está mais perto aqui da mesa, daqui a pouco, quem sabe, né? Eu também sou muito esperançoso, mas tentando manter os pés no chão aqui, para a gente, jogo a jogo, ir acompanhando o Mengão, apoiando o Mengão, para quem sabe a gente chegue próximo aí do título e ganhe esse título brasileiro. E aí vou passar para a próxima notícia, que é relacionado ao Fla. Eu fiz um misto de notícias, tirei do Lance, da ESPN, do Globo.com, do Coluna do Flamengo. Fiz um misto de notícias aqui do Fla, no Brasileirão, para os próximos 10 jogos, principalmente para o próximo jogo contra o Fluminense. É isso aí. Uma das coisas que me chamaram a atenção ao longo do final de semana, né, o pós-jogo de Corinthians versus Flamengo, né, que foi, legal, 3-0, Flamengo se impôs. Uma pena, né, que com uma semana de atraso o Flamengo se tocou que tinha mais time, podia jogar e fazer gol no Corinthians, né, mas vamos lá, vamos seguir. Uma das coisas que me chamaram a atenção, e aí tem uma notícia no Lance desse final de semana, que tem como manchete René aponta levante na confiança do Fla ao falar sobre Dorival Júnior. É justamente sobre isso. As entrevistas que os jogadores deram ao longo pós-jogo e no final de semana, relacionada a uma recuperação da autoestima do elenco, que Dorival trabalhou muito isso desde a chegada dele naquela semana passada cheia que ele teve para os treinamentos. Dorival chega com uma comissão técnica que se subdividiu, segundo inclusive a Gabriela Moreira, que cobre o Flamengo no Rio de Janeiro, é a setorista da ESPN, se subdividiu para que um deles pudesse cuidar da defesa, o outro dos goleiros, acompanhar os goleiros, os outros os laterais, e o Dorival ficou mais especificamente trabalhando o meio de campo e o ataque do Flamengo, com o tempo inclusive de poder conversar com os jogadores, bater o papo com o Paquetá, com o próprio Vitinho, com o Everton Ribeiro, enfim, e com os atacantes, com o Uribe, né, o Dourado e por aí vai. Então, acho que isso foi muito importante e até na live de sábado o Alan fala muito sobre isso, ele já vem falando há muito tempo, e o Marcão também fala disso há muito tempo também, que confiança para o jogador, sequência e confiança é fundamental.
E isso, esse bate-papo do técnico, essa passagem de confiança, de uma autoestima melhor, mais bem elaborada, pode fazer com que o jogador, através de uma sequência, volte a jogar bem. Jogando bem, entregue resultado positivo e performance positiva pro time, pro Flamengo, né? Então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. O René fala disso em entrevista, assim como o Vitinho fala disso também. Teve a brincadeira do meme do Ronaldinho Gaúcho, que circulou pelo Twitter e foi mostrado aos jogadores. Os jogadores se divertiram um pouco com isso, mas a declaração deles falando já, tipo, só depende da gente e a gente vai lutar para conseguir, isso é bacana, isso é positivo. Mas, mais uma vez, eu vou fazer um convite a vocês, pés no chão. Esse elenco há pouquíssimo tempo atrás, visto contra o Corinthians, o próprio Corinthians, na Copa do Brasil, passou vexame, deixou de ir. E no próprio Maracanã, Flamengo e Corinthians no Maracanã, o Flamengo ali amassou o Corinthians, mas não tinha punch para ganhar aquele jogo. Então, tá altos e baixos, né? Altos e baixos ao longo de 2018. Então, pezinho no chão, vamos apoiar e vamos vendo como esse elenco vai reagir nos próximos jogos, né? Uma coisa é certa relacionada também aos próximos jogos. Os desfalques do Flamengo. Diego realmente foi constatada uma lesão na coxa, no músculo anterior da coxa direita. E isso vai ser um probleminha aí ao longo da semana. Eu já descarto ele para o jogo contra o Fluminense. Muito pouco provável que ele consiga jogar o jogo contra o Fluminense. Inclusive, falando sobre Diego, foi feita uma enquete. Eu disse enquete, não vamos esquecer disso, por favor. Tá? Uma enquete no Globo.com pelo Caê Mota relacionada à volta do Diego. Deixa eu ver aqui se eu acho essa enquete para poder passar para vocês. Que a pergunta era se vocês achavam imprescindível a volta do Diego ao time. Diego deve voltar no Fla-Flu. E aí, nessa enquete no Globo.com do Caê Mota, 52% responderam não. O time está bem, não precisa do Diego agora. 28% responderam sim na vaga do Arão. 17% votaram sim na vaga do Uribe. E 3% sim na vaga do Vitinho. Respondam aí nos comentários o que vocês acham. Diego tem lugar nesse time? Diego deve voltar ou não? Eu sei que é muito discutível, muita gente acha que não. Eu, sinceramente, acho que o Diego tem cadeira cativa nesse time. Só que tendo que jogar mais posicionado próximo à área. Enquanto o Diego estiver jogando longe da área, o Diego não vai ser efetivo e o futebol dele não vai aparecer. Ele não vai ser efetivo para o time, para os gols do Flamengo. Bom, vamos seguir com mais notícias sobre os desfalques. Rodolfo continua realmente desfalcado e tem inclusive matéria sobre isso no Globo.com também, mostrando o índice, né, do Rodolfo, que ele jogou só 36% das partidas desde que ele foi contratado, gente. É realmente muito baixo esse índice. Eu sei que muitas vezes o Rodolfo acabou compondo o banco de reservas. E aí acabou não jogando. Então esse índice está um pouco enviesado. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que chama a atenção na matéria é que as contusões do Rodolfo são muito parecidas. E praticamente todas são relacionadas ao adutor, que é um músculo bastante complicado. Vou dizer, inclusive, por experiência própria, tô ficando velho, gente. Minhas peladinhas nem tô indo mais. Meu adutor tá gritando, meu joelho já acabou. Eu já operei o joelho, inclusive, né? Mas, peraí, vamos parar, né? Eu não sou atleta, nunca fui jogador profissional, mas eu vou te dizer que, assim, a questão do músculo adutor é muito complicada de recuperação, demorada, detalhada, você tem que fazer uma recuperação muito bem feita. E o Rodolfo não é a primeira vez que tem lesão no músculo adutor da coxa esquerda. É uma pena. E a outra lesão comum ao Rodolfo é pior ainda, que é a da panturrilha. Essa é mais chata ainda para você se recuperar e leva mais tempo ainda. Então, é uma pena, assim, eu vinha falando no Infozona da semana passada, Rodolfo é um ótimo zagueiro, mas que não vem obtendo sequência e não vira titular por conta das lesões. É uma pena, né? Para vocês, respondam aí nos comentários. A contratação do Rodolfo valeu a pena ao Flamengo? O contrato dele vai até o final de 2019. Vocês renovariam com o Rodolfo? O que vocês acham? Respondam aí e aí a gente vai debatendo ao longo do dia. Outro lesionado
que está no departamento médico é Diego Alves. Diego Alves está lá. Esse com certeza não volta essa semana. O problema dele é exatamente no músculo adutor também, músculo chato. Leva tempo para recuperar, gente. Não tem jeito. Então acho que Diego Alves não volta essa semana. Não está no Fla-Flu, mas César está indo bem. Inclusive foi alvo de discussão, de debate na live Zona de sábado. Se vocês puderem dar uma olhadinha, né? Cleiton Júnior, Alan e o Júlio do Rubro News Futebol Clube falaram sobre o César, né? Sobre a atuação dele, mas também sobre o histórico dele. Inclusive fizeram uma comparação sobre Diego Alves por conta de um chat de um torcedor, né, que participou do programa, que perguntou, Diego Alves ou César, quem é melhor? Foi bem legal, deem uma olhada lá e não deixem de dar seu like e compartilhar o vídeo também. Outro detalhe bastante importante sobre o Fla-Flu no dia 13 de outubro, né, pós-feriado. O horário do jogo, que era às 19 horas, foi modificado para as 17 horas. Não esqueçam, tá? Vai ser no Maracanã. E o Rubro Negro já anunciou que já foram vendidos 10 mil ingressos. Já deve ter vendido mais, até porque essa notícia ela é de sábado para domingo. Então já deve ter vendido mais. Vamos aí acompanhando o número de ingressos que vão ser vendidos ao longo da semana. Acho que vai ser um jogo com casa cheia e é primordial que o Flamengo vença o Fluminense. Outra coisa, voltando um pouquinho agora aos desfalques, o Flamengo vai ter desfalque no Fla-Flu também por conta de seleções. Pires foi convocado e Trauco também. Tudo bem, eles não são titulares, mas para compor o banco de reserva é muito importante a participação dos dois. São, sim, desfalques importantes para o Flamengo contra o Fluminense. Em contrapartida, um dos principais jogadores do Fluminense, o Sornosa, não vai jogar contra o Flamengo. Isso é muito positivo. Mas a garotada do Fluminense, cara, tá esperta. O Flamengo precisa ficar muito de olho aberto para jogar contra o Fluminense. Tem uma garotada ali que corre, rapaz. Garotada boa, né? O Fluminense, notoriamente, nos últimos anos, tem revelado bons jogadores, né? Da base, feito contratações de jogadores que vêm de times mais modestos e que tem uma idade um pouco... uma galera mais nova e que tá dando sangue ali para poder crescer a carreira, né? Crescer na carreira. Afinal, o Fluminense, as coisas não tão fáceis. Salário atrasado, luva, tá realmente uma balbúrdia. Afinal, esse é o cenário do futebol carioca, exceto do Flamengo, né? Bom, falando agora só para finalizar sobre o Fla no Brasileirão. O Flamengo tem 10 jogos daí para frente. 5 jogos em casa, 5 jogos fora. Começou uma jornada na semana passada, que de 11 jogos, em que 6 eram fora e 5 em casa, muito bem, ganhando do Corinthians, ganhando com força, né, com identidade, né, e precisa continuar nessa pegada, né, principalmente porque 3 jogos desses 10 são confronto direto pelo título, né, contra o São Paulo, Palmeiras, né, e o Grêmio. E uma coisa legal, somente o jogo do São Paulo é fora de casa. E visto que o Palmeiras acabou de dar uma porradinha no São Paulo e o São Paulo está sentindo agora o peso do Brasileirão, o peso de tipo, chegou a hora da decisão, de um elenco que não é tão forte assim, é bom, mas não é tão forte assim, pode ser que o Flamengo venha aqui a São Paulo e consiga um resultado bacana. Afinal, não faz isso desde 2011, se não me engano. Isso também acho que foi falado na live Zona de sábado, né? Num jogo que o Flamengo ganhou, acho que de 2-1. Gols de Thiago Neves e de Renato Abreu, se não me engano, né? Bom, é muito importante para o Flamengo, nesses próximos 10 jogos, que o Flamengo obtenha mais ou menos o seguinte resultado, gente, sem brincadeira: 6 vitórias, 2 empates e aí, quem sabe, aí 2 derrotas são aceitas. Com esse número de pontos, acho que o Flamengo é capaz de vencer o Brasileirão, tá? Talvez ainda sendo necessário 6 vitórias e 3 empates e 1 derrota, tá? Então, essa é mais ou menos a conta aí para o Flamengo poder disputar, com certeza, o título do Brasileirão 2019. O que vocês acham? Vocês acham que essa conta está correta? Vocês acham que essa conta está dentro ou não? Ou tem que vencer os 10 jogos? Eu acho muito difícil que o Flamengo vença os 10 jogos. Vai ter alguma oscilação no meio desses 10 jogos e não é só para o Flamengo, para todos, né? Outro fato importante, Flamengo enfrenta o Palmeiras
em casa, envolto a partidas da Libertadores, o Palmeiras, né, obviamente. O que, de certa maneira, provavelmente vai obrigar o Palmeiras a tomar uma decisão. Se ele vai jogar com o time titular, vai priorizar o time titular para jogar na Libertadores, ou se ele vai querer disputar o Brasileirão. Ele vai ter que tomar essa decisão, e eu acho que essa decisão, obviamente, vai ser pela Libertadores. Embora o time reserva do Palmeiras, meus amigos, é complicado, cara. Os caras arrumaram bonitinho, é um elenco muito recheado de jogadores importantes, muito bons tecnicamente, mas vamos lembrar de uma coisa. Flamengo jogou contra o Palmeiras em São Paulo e fez um bom jogo, desfalcado, inclusive a zaga do Flamengo era o Tuller e Léo Duarte, né? Que eu acho uma ótima zaga, mas prioritariamente você jogar contra um Palmeiras com time titular em São Paulo, com uma zaga composta por jogadores da base, se você perguntar para qualquer um de outros times, ia falar, nossa, a chance de dar errado é muito grande. Mas é que realmente esses zagueiros são muito bons. E o Flamengo foi bem, empatou, era para ter ganho, deu bobeira, perdeu uns gols, o Paquetá perdeu um gol feito, inclusive, nesse jogo. Dourado? Não lembro se foi o Dourado. Eu não lembro qual foi o centroavante. Eu estava no estádio, inclusive, mas não lembro qual foi o centroavante que perdeu um gol também feito. Palmeiras foi beneficiado, obviamente, pela arbitragem, principalmente na confusão. Até porque eles estavam sem goleiro, tinha mais 4 minutos 3, 4 minutos de acréscimo e o juiz terminou a partida. Foi uma zona. Mas, jogando em casa, Flamengo... É esse jogo que o Flamengo tem que ganhar. É esse jogo. O Flamengo precisa ganhar de 2 adversários diretos. Palmeiras e Grêmio. Porque eu acho que o Grêmio também vai crescer na competição. São Paulo, quem sabe um empate aqui no Morumbi não caia mal. Mas, se ganhar também de São Paulo, é lindo. Flamengo tem a faca e o queijo na mão para continuar. E isso me deixa muito preocupado, porque todas as vezes nos últimos anos que o Flamengo estava prestes tinha tudo para decidir o campeonato, o Flamengo não foi bem e perdeu o campeonato. É por isso que eu tenho dito, pés no chão, vamos ver como o Flamengo vai reagir nesses 10 últimos jogos, no jogo a jogo, gente. Bom, que mais? Vou falar da última notícia aqui, principalmente relacionada ao que foi ventilado na semana passada e que a gente falou também na live zona de sábado, repercutiu na live zona de sábado, que seria Rodriguinho no Flamengo. Acho um bom jogador, mas com idade avançada, e acho que é muito prematuro falar sobre contratação de Rodriguinho. Acho que é uma cavada, e se isso for realidade, é porque o Flamengo já desistiu de Diego e Paquetá. Deixem aí nos seus comentários o que vocês acham de uma possível contratação do Rodriguinho. E, para finalizar, vou fazer o convite a vocês. Hoje é segunda-feira, não tem live zona, mas amanhã, às 10 horas da noite, não esqueçam, anotem aí na agenda de vocês, a live zona aqui do Zona Rubro-Negra. Me deu agora, porque eu estava com o Rodriguinho na cabeça. Desculpa, me deu um branco aqui. Não esqueçam de dar seu like, compartilhar o vídeo, convidar seus amigos para que possam assistir a live zona amanhã às 22 horas. E essas foram as notícias hoje do Infozona. Muito obrigado pela audiência, pelos likes de vocês, tá? Não deixem de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos os canais co-irmãos, Paparazzo, Deco, Inflamados, Raflamengo, Urubucã, Coluna do Flamengo, o Rubro News, Renatinha do Mengão, Nivinha, Juan do Flá da Depressão, ai caramba, Flamengo Cast, nossa cara, eu sempre esqueço algum, eu tenho certeza que eu estou esquecendo algum. Peço desculpas se eu esqueci de algum, enfim. Amanhã eu lembro, cabeça aqui do velho, cada vez pior e mais cansada. Vai chegando o final do ano, rapaz, eu vou bater no pino. Tá bom? Então, galera, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês no Infozona. Até amanhã com mais um Infozona e também a Live Zona amanhã, às 10 horas da noite. Um abraço, tchau, tchau, tudo de bom.